Olá a todos, meu nome é Mainara Santana, eu sou aluna de doutorado do programa de células-tronco terapia celular do Hemocentro de Ribeirão Preto. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da recente publicação do nosso grupo de pesquisa, o grupo de terapia celular, coordenado pela professora Kellen Malmegrini e Maria Carolina de Oliveira. O nosso capítulo foi intitulado como Recuperação de células T após o transplante de células-tronco hematopoéticas em doenças autoimunes. Nós publicamos no livro Biologia Celular e Transcriptoma, da Spring Nature. Então, esse capítulo, nós fizemos uma revisão crítica da literatura a respeito dos estudos de monitoramento imunológico com foco na recuperação das células T. Então, para contextualizar um pouco, as doenças autoimunes, elas são desenvolvidas por uma predisposição genética, por uma desregulação imunológica e por fatores ambientais que negativam o desenvolvimento da doença. Então, em torno de 3 décadas, o transplante de células-tronco hematopoéticas surgiu como uma abordagem terapêutica possível para o tratamento dessas doenças. A racionalidade de pensar essa terapia celular para as doenças autoimunes envolve 3 pontos importantes. O primeiro deles é a eliminação da autorreatividade, ou seja, a eliminação de células T e B autorreativas, direcionadas a antígenos próprios do organismo, através do regime de condicionamento, ou seja, da administração de altas doses de imunossupressores. O segundo ponto é a renovação imunológica, através da infusão de células-tronco, no processo do tratamento. Então, num determinado ponto do tratamento, o paciente recebe a infusão de células-tronco autólogas. Essas células, elas são capazes, então, de gerar todo o repertório do sistema imunológico, e esse repertório ele vai ser mais diverso, ele vai ser menos autorreativo e vai ser direcionado, para o reconhecimento de antígenos estranhos e não mais de antígenos próprios ou de autoantígenos, como a gente chama. E o terceiro ponto é o restabelecimento da tolerância imunológica através desse repertório imunológico mais diverso. Agora a professora Maria Carolina, ela vai falar um pouquinho sobre os desfechos clínicos, então a parte clínica envolvendo o transplante de células-tronco nos diferentes contextos de doenças autoimunes. Então, continuando o que a Mainara contou, falou sobre a pesquisa, aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a gente faz os transplantes de células-tronco para doenças autoimunes há um pouco mais de 20 anos. Uma dessas doenças é a esclerose sistêmica, que é uma doença rara, afeta aí de 1 em cada 10 mil, 20 mil pessoas. Mas para aqueles pacientes que são afetados, é uma doença que modifica a vida, que afeta a capacidade de trabalhar, e é muito difícil a vida desses pacientes. Essa doença, a esclerose sistêmica, ela provoca um endurecimento da pele, então inicialmente nas mãos, depois braços, tronco, face. Então, a gente tem uma experiência boa aqui em Ribeirão Preto, um pouco mais de 130 pacientes transplantados. A gente faz um transplante autólogo, então com as células-tronco do próprio paciente. A gente tira aquela célula-tronco, congela e depois trata esse paciente com altas doses de quimioterapia, de imunoterapia e depois devolve a célula-tronco para esse paciente. Então, quando a gente faz esse tratamento com quimioterapia, com imunoterapia, a gente destrói o sistema imunológico desse paciente. Aquele sistema imunológico que está agredindo e provocando todas aquelas alterações, E a célula-tronco, ela renova o sistema imunológico de modo que quando ele, vamos dizer, renasça, ele deixe de agredir o paciente, a pele, o pulmão, o coração. Como exemplo, a gente tem uma paciente que tinha um pulmão muito afetado e 5 anos pós-transplante ela criou o hábito de pedalar. Então, no final de semana, ela vai pedalar, pedala aí 10, 20, 30 quilômetros, mostrando como o transplante realmente consegue mudar a vida desses pacientes. E essas pesquisas que a gente faz são importantes porque a gente pode
com o resultado da pesquisa, depois melhorar a clínica. E esse capítulo, ele contribui muito, então, para esse conhecimento. Bom, se vocês se interessaram por esse assunto, né, que a gente acabou de contar, nós vamos disponibilizar o link do capítulo na íntegra para vocês terem acesso. E também sigam o canal do YouTube do Hemocentro, onde tem muito mais informações.